De ordens de Jair Bolsonaro no inquérito que investiga uma trama golpista no país. Com a retirada desse sigilo, os 14 depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid se tornaram públicos. As informações repassadas por Cid ajudaram na investigação da Polícia Federal, que indiciou Bolsonaro por suposto plano de golpe de Estado, culminando na denúncia de 34 pessoas por parte da Procuradoria-Geral da República. Na mesma decisão, Moraes deu 15 dias para que esses denunciados se manifestem sobre as acusações por escrito. Mauro Cid fechou delação premiada com a Polícia Federal em 2023 e prestou longos depoimentos sobre o suposto plano de golpe, sobre a venda das joias saudistas, sobre a fraude dos cartões de vacinação e sobre o gabinete de ódio. E eu gostaria de começar nossa análise olhando trecho por trecho pelo início desse depoimento, que você leu bastante, Tainá Falcão. Ele afirma que Mauro Cid mentiu inicialmente, é isso? Inicialmente, logo no início, assim, da explanação que ele faz ali na página, deixa eu buscar aqui, 189, ele fala, Uribe, o seguinte, é quase que um alerta ao Mauro Cid, porque vocês devem lembrar que o Mauro Cid voltou a prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República, depois que divulgações, foram feitas na revista Veja, com informações desencontradas sobre o que ele havia dito, em particular aos investigadores, e o que ele havia enviado por áudio, compartilhado com pessoas próximas. Então, dizendo ele, inclusive, que havia ali algum tipo de pressão do ministro Alexandre de Moraes, que se sentia pressionado. Nesse sentido, eram as declarações que foram compartilhadas com pessoas próximas do Mauro Cid, e por isso ele foi chamado novamente. E aí, o Alexandre de Moraes, ele começa a fazer todo um périplo sobre o que foi esse acordo de delação premiada, falando do perdão judicial, que se debruça também sobre a restituição dos bens e valores do colaborador, salientando, que isso é de extrema importância, porque se estende também a benefícios para o pai, para a esposa, para a filha do Mauro Cid, que a ação da Polícia Federal visa garantir a segurança do colaborador e dos seus familiares. Aí faz esse adendo, Gustavo Uribe, esse alerta ao Mauro Cid, dizendo, olha, o colaborador também não tem só benefícios não, tem obrigações, a maior delas é falar a verdade e não se omitir, não se contradizer. Não há colaboração premiada, essa ideia de que só respondo o que me perguntam, disse Moraes a Mauro Cid. Não, o colaborador ou colabora com dados efetivos, até porque há um requisito essencial para que esses benefícios sejam concedidos, a efetividade da colaboração. Se não houver efetividade, se a colaboração não auxiliou em nada, que é o que a gente bate nessa tecla, Tem que trazer a comprovação do que se está dizendo. Não há porquê, dentro dessa ideia, a justiça colaborativa. Aí ele fala, por que eu digo isso, Mauro Cid? Peço também uma atenção especial aqui dos seus advogados, porque depois dessa nova fase de investigação, em que vários documentos foram juntados, mensagens de celulares, mensagens de computadores, laudos, se percebeu que há uma série de omissões, uma série de contradições, eu diria com todo respeito, palavras de Alexandre de Moraes, uma série de mentiras na colaboração premiada. Nós aqui do Bastidores CNN recebemos agora há pouco o teor dessa delação premiada e nós lemos inteiro para vocês. Então nossa equipe está em esforço concentrado para isso e a gente vai analisar com lupa cada trecho dessa delação com informações impressionantes. Eu dou só um teaser de algumas delas. Diz Mauro Cid que Jair Bolsonaro queria vender o Rolex lá nos Estados Unidos para pagar multas de trânsito e uma dívida com a deputada federal Maria do Rosário, naquele processo aberto contra ela, mas que Jair Bolsonaro pedia expressamente para que fizessem críticas nas redes sociais aos ministros do Supremo Tribunal Federal e mais, pediu para que Mauro Cid fosse atrás de informações de Alexandre de Moraes porque ele tinha uma pulga atrás da orelha.
ele achou que Alexandre de Moraes e Hamilton Mourão, então vice-presidente da República, conversavam às escondidas. A gente vai trazer todos esses trechos interessantes que abarcam, por exemplo, Walter Braga Neto entregando dinheiro vivo para Mauro Cid, Jair Bolsonaro, segundo Cid, pediu para fraudar o próprio cartão de vacinação e mais. Nós temos também informações de Mauro Cid de que os militares pretendiam, naquela época, depois da vitória de Lula, parar o país com uma série de piquetes e também com caminhões nas estradas. Ou seja, segundo Mauro Cid, Jair Bolsonaro tinha algumas informações para o Braga Neto, mas era Braga Neto quem estava à frente de todo o processo de uma tentativa de golpe no país. Vamos olhar página por página agora? Vamos descer um pouquinho, Uribe. A gente estava na 189, vamos para 202 e você me ajudou a destacar um trecho muito relevante para a gente iniciar o nosso Bastidores e dar a dimensão do que foi essa colaboração e como ela robusteceu o inquérito da Polícia Federal e agora a denúncia do PGR. Em dado momento, e aí a conversa se inicia já mais adiante, em dado momento o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, pergunta sobre a participação de militares, né, na elaboração de um golpe ou no início do que seria, portanto, o planejamento de um golpe. E aí o Mauro Cid diz o seguinte: a conversa foi nesse nível, uma conversa que ele teve com os militares, né? Nós temos que fazer alguma coisa para que haja uma mobilização de massa, que haja alguma ação que tenha repercussão, ou seja, para provocar a instabilidade institucional, que faça com que o Exército tenha que fazer alguma coisa, tenha que decretar um estado de sítio. Os generais entendam a necessidade, que o presidente aceite assinar alguma coisa ou não, né? Mas tudo assim, sem saber o que fazer, não tinha nada específico, ainda nada detalhado. Ou seja, Uribe, essa página e esse relato dessa conversa que ele teve com dois coronéis e de conhecimento também do general Braga Neto, segundo o Mauro Cid, é o início, ou seja, a fabricação da ideia da tentativa de golpe, que nasce a partir dessa confabulação sobre uma desorganização institucional, me fugiu a palavra à cabeça, para que forçasse mais militares, ou seja, o alto comando, a aderir ao golpe e